Moçada, a gente conversando sobre produção de álcool, na fermentação alcoólica, diferença entre bebidas fermentadas e destiladas. O que é que seria isso? Bebidas fermentadas são produzidas só por fermentação. Só que isso, moçada, tem um limite. Como assim? Você tem que nas bebidas fermentadas, o teor alcoólico, ele é no máximo de algo em torno de 14%. Por quê? Porque é o máximo de álcool que as leveduras conseguem produzir. O resultado, gente, que toda bebida fermentada tem um teor alcoólico relativamente baixo. É o caso, por exemplo, moçada, lá de cerveja, né? Bom, a princípio cerveja, ela é produzida a partir de uma planta chamada cevada, um cereal. Essa cevada, moçada, apresenta lá maltose, malte, né? E aí isso aqui é quebrado em glicose para você então poder produzir etanol. Daí quando você fala em cervejas puro malte, né? Você vai lá, cervejas à base de cevada. Mas na verdade, moçada, eu posso produzir cerveja a partir de outros tipos de carboidrato. Você pode, por exemplo, produzir cerveja a partir de trigo. Ah, mas é diferente, né? Porque no trigo a gente vai trabalhar com amido. Ah, gente, mas dá no mesmo, tá? Porque o amido ele vai lá ser quebrado em glicose para produzir etanol. Você pode, por exemplo, fabricar cerveja de milho, né? Como cevada é mais cara, aqui no Brasil as cervejas mais baratas são feitas com milho. Milho à base de amido, quebra em glicose e daí então etanol, né? Normalmente a cerveja tem um teor alcoólico entre 4% e 5% e até 11% e 12%. Depende do quê? Do tipo de levedura, do tipo de fungo que você vai estar usando na produção do etanol. Algumas leveduras produzem menos álcool, algumas leveduras produzem mais álcool. Entre 4% e 5%, como eu falei, até 11% e 12%. Sendo que não vai poder passar de 14%, que é o máximo que a levedura consegue produzir. Você tem, por exemplo, lá que vinho, à base de uva, é bebida fermentada. O saquê, à base de arroz, né, aquele entre aspas, vinho de arroz dos japoneses, bebidas fermentadas. Gente, se você quiser mais álcool do que 14%, a gente não tem como fazer a bebida fermentada, que é o limite que a levedura tem. Então você vai ter que trabalhar com a destilação da mistura entre água e álcool. Bebidas destiladas também envolvem fermentação, só que é fermentação seguida de destilação. Então você fermenta e depois destila. E quando você faz lá a destilação, o resultado é que você consegue ter um teor alcoólico além de 14%. Até 100% se você tiver a fim de morrer. Mas tipo assim, né? Dá para você ter teor alcoólico bem maior do que das bebidas fermentadas. Das aulas de química, destilação é uma técnica de separação de misturas. Então é mesmo recipiente onde você tem água e etanol. Ou seja, eu fiz uma bebida, a princípio, fermentada, ela tem 14% de etanol e 86% de água. Aí o que eu vou fazer? Eu vou esquentar. Ponto de ebulição da água, 100 graus. Ponto de ebulição do etanol, 78. Ponto de ebulição, gente, é menor. Uma vez que o etanol apresenta um ponto de ebulição mais baixo, ele evapora antes da água. Né? Então, 100 contra 78, o diacho do etanol evapora primeiro e você produz o vapor de etanol. Gente, o vapor de etanol vai percorrer uma tubulação onde ao redor dela passa uma espécie de mangueira onde tem água fria. E o resultado, o vapor de etanol, devido à água fria ao redor, condensa. E uma vez que você condensa o vapor de etanol, você agora vai ter lá o etanol líquido concentrado na concentração que você quiser. Como eu falei, até 100% se você tiver a fim de morrer. Pronto. Bebida fermentada tem água e álcool. Eu esquento. O etanol evapora primeiro. O vapor de etanol percorre a tubulação com água fria ao redor. O vapor de etanol condensa. E agora você tem etanol líquido. Lembrando que o aparelho que é utilizado lá para você poder produzir álcool, bebidas destiladas, ele é chamado de alambique, né? Em relação a bebidas destiladas, é o caso, por exemplo, de cachaça, a partir da cana-de-açúcar. É o caso, por exemplo, do rum, a partir do melaço de cana.
mesmo material que é usado para fazer rapadura, é usado lá para fazer rum. Né? Você tem lá a tequila, a partir de uma planta mexicana chamada agave. Lembra uma espécie de abacaxi? Todos esses são fontes de glicose para você fermentar e depois de fermentar, destilar. E o teor alcoólico da maioria das bebidas destiladas, na casa de 40 e tantos por cento, 43% é a média. Whisky à base de cevada, bourbon à base de milho, né? Tecnicamente, aquele Jack Daniels, ele não é um whisky, né? O whisky escocês é à base de cevada. Né? O Jack Daniels, o whisky americano, né? É um bourbon, ele é à base de milho. Você tem, por exemplo, lá, moçada, vodka, que é feita a partir de batata e ou beterraba, fermentadas e depois destiladas. Olha qualquer fonte de carboidrato, né? Você tem lá arroz, ou uva, ou trigo, ou milho, ou até mesmo batata ou beterraba pode ser usado na produção de bebidas alcoólicas. O que me interessa é uma fonte de glicose. Acho que todo mundo já viu na garrafa de vodka escrito assim, né? Triplamente destilado. Ô rapaz, por que tem que destilar a vodka 3 vezes? É para aumentar o teor alcoólico, é? Não. É para aumentar o grau de pureza da bebida. Por que eu digo isso? Porque, moçada, quando você trabalha lá com a fermentação, a princípio eu fabrico etanol, mas eu também fabrico pequenas quantidades de metanol. E, gente, se o etanol ele é tóxico, moçada, o metanol nem se fala. Então, a princípio, a fermentação alcoólica vai produzir etanol, mas um pouquinho de metanol é produzido. E por que o metanol me é tão preocupante? Beleza, vamos ver primeiro como é que o etanol é metabolizado em você. No corpo humano, através da enzima aldeído desidrogenase, ou álcool desidrogenase a gente vai pegar o etanol e vai quebrar o etanol, transformar o etanol em acetaldeído, em etanol. E aí, moçada, a gente vai pegar, através de outra enzima, agora sim, aldeído desidrogenase, e vai então, moçada, transformar em ácido acético, que é o ácido etanóico, né? Sendo, gente, que esse ácido acético, esse ácido etanóico, ele vai virar acetilcoenzima A. E, gente, das aulas de bioquímica, a gente lembra que o acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs como fonte de energia. Aliás, álcool, ele é muito calórico, né? Por isso que em lugares frios, a moçada bebe muito vinho, ajuda a esquentar. Por isso que lá na Rússia, o pessoal bebe vodka pra caramba, para poder ajudar a esquentar. O álcool, ele é metabolizado, acetaldeído, ácido acético, acetil-CoA, ciclo de Krebs, e aí, energia. Só que o álcool é tão calórico que a gente vai lá, pega parte dele e guarda como gordura, né? Acetilcoenzima A em excesso forma ácidos graxos, e daí então, esses ácidos graxos acabam originando gordura. E aí, origina lá a sua barriguinha sexy de cerveja. Sendo pessoas que essa gordura, na barriguinha, claro que me preocupa, mas ela me preocupa mais dentro do fígado. É o fígado que vai metabolizar o álcool, e no caso, nos hepatócitos, nas células hepáticas, o resultado, moçada, é que o diabo lá do etanol, metabolizado em gordura, a gordura leva um efeito chamado de esteatose, ou fígado gorduroso. Na esteatose, fígado gorduroso, ou ainda pré-cirrose, a gordura dentro do hepatócito atrapalha o metabolismo da célula hepática. No que atrapalha o metabolismo da célula hepática, o fígado já não funciona direito. Calma que vai piorar, né? Se você continuar lá bebendo, você tem a morte dos hepatócitos. E uma vez que você tenha a morte dos hepatócitos, uma vez que você tenha a morte das células hepáticas, o cidadão vai estar diante de um quadro chamado de cirrose. Onde, gente, a cirrose hepática, ela é caracterizada por uma fibrose do fígado, ou seja, uma cicatrização anômala do fígado. Normalmente, moçada, o fígado ele se regenera. Você vai lá e agride o hepatócito morre, eu fabrico um outro hepatócito. Entretanto, se você agride o fígado frequentemente, o fígado já está lá cheio de gordura nas células e a célula já não trabalha direito. Pode ser que a célula morra
sem que eu consiga repor ela. E aí o fígado entra em cirrose, no quadro da cirrose, uma cicatrização anômala do tecido hepático, onde ao invés de novos hepatócitos, eu fabrico tecido conjuntivo. O fígado fibrosa. E no que você tem lá a fibrose hepática, você vai ter insuficiência hepática. Os hepatócitos estão morrendo, sendo substituídos por tecido fibroso, insuficiência hepática e, claro, pode acabar sendo fatal. Mas eu acabei me desviando aqui, né? Que eu estava querendo explicar porque que o metanol ele é tão agressivo. Ora, o etanol ele é agressivo. O acetaldeído, ele, moçada, é super tóxico. Inclusive, grande parte dos efeitos da ressaca, tipo dor de cabeça, é o acetaldeído. E ainda tem um problema de você formar isso, isso e isso e poder levar um quadro de cirrose, né? Insuficiência hepática. Entretanto, o metanol ele é pior. Gente, o metanol, através da enzima álcool desidrogenase, ele acaba formando metanal. Sendo que o metanal ele pode ser chamado também de formaldeído ou formol. Ei, gente, aquela história de embalsamar cadáver com formol, pô, a gente imagina que o metanol vira isso dentro de você. Poxa, isso aqui é super agressivo, né? Calma que vai piorar, tá? Porque o diabo da enzima aldeído desidrogenase transforma o metanal em ácido metanóico. Sendo que o ácido metanóico, ele também pode ser chamado de ácido fórmico. Ô moçada, fórmico de formiga, né? Sabia aquelas formigas vermelhinhas de jardim? Aquelas formigas pequenininhas que quando encostam em você, queimam. Não é que ela te ferroa, é que ela joga ácido em você. Esse ácido, ácido metanóico, ácido fórmico, ácido de formiga. Gente, se na pele aquilo já arde e já dói pra caramba, imagine isso sendo produzido dentro de você, o papoco que não vai ser. Ou seja, etanol é tóxico? É. Metanol é muito pior. Na verdade, o problema não é nem o metanol. Metanol em si não é problema. O problema é no que ele se transforma. Metanol forma formol, de embalsamar cadáver, ele vira ácido fórmico, ácido de formiga, super agressivo, e isso aqui, extremamente tóxicos, especialmente ao sistema nervoso central. Então, esse aqui acaba causando lesões neurológicas, acaba causando cegueira. Inclusive, né? Algumas pessoas lá que vivem no interior, elas têm alambique na fazenda, no sítio, e a moçada faz cachaça artesanal. De vez em quando morre um de cachaça artesanal. Se você não destila a bebida direito, ao invés de ter só etanol, também tem metanol. E olha como é agressivo, né? Quando você vai lá e bebe o uísque falsificado, ele não é destilado direito, então ele vai acabar tendo metanol. Sua ressaca vai ser multiplicada por 1 milhão por causa do metanol, né? Daí quando a gente fala em vodka triplamente destilada, repito, o objetivo de destilar 3 vezes não é aumentar o teu alcoólico. Se você destila uma vez, você já consegue basicamente 100% de álcool, né? O objetivo é aumentar o grau de pureza, garantir que não vai ter um tiquinho de nada de metanol devido à agressividade do metanol. Uma coisa que eu acho curiosíssima é que se você chegar no hospital com intoxicação por metanol, como é que é o tratamento? Cachaça. O cara vai te dar cachaça como tratamento para intoxicação por metanol. Agora por quê? Porque como eu disse, o problema não é o metanol em si, é ele virar formol e ácido fórmico, o que acontece através dessas enzimas. Se você deixar o metanol livre para essas enzimas metabolizarem, vai virar formol e ácido fórmico. Se eu te der cachaça, as enzimas ficam ocupadas metabolizando o etanol. Enquanto as enzimas estão ocupadas metabolizando o etanol, elas não metabolizam o metanol. E se o metanol não é metabolizado, não vira formol, não vira ácido fórmico, não vira essas moléculas mais agressivas. Então a ideia é, o cara está intoxicado por metanol. Eu vou encher o rabo do cara de cachaça, né? Tudo bem, encher o rabo, quer dizer, beber mesmo, mandar o cara beber cachaça, um bocadão de cachaça, para a enzima ficar ocupada com etanol e deixar o metanol sem ser metabolizado. E aí o metanol vai ser eliminado pela urina, sem que vire essas formas mais violentas. Pronto, você não vai ter mais problema com ele, né? Daí o metanol pior do que o próprio etanol, por causa do que a gente estava mencionando.